Bom dia, crianças! Estamos iniciando mais uma aula de ciências nessa quarta-feira e hoje nós vamos falar sobre puberdade e adolescência, as mudanças aí que acontecem no corpo nessa transição da infância até chegar na adolescência. Vamos lá? Puberdade e adolescência. A adolescência é um período da vida que vem depois da infância. Nessa fase, acontece uma série de mudanças físicas, psicológicas e também mudanças sociais. As mudanças físicas, ou seja, né, as que acontecem no corpo do adolescente, elas são chamadas de puberdade. Então, elas preparam o corpo do adolescente para uma importante função, que é a reprodução. O adolescente, ele passa por uma fase de descoberta do mundo, de si próprio, ele experimenta emoções muito intensas e ele pode também se sentir pressionado e passar por conflitos e dúvidas. Então, essas transformações que acontecem não só físicas como psicológicas, elas são transformações lentas e duram alguns anos, até que o adolescente esteja de fato na fase adulta. Então, por exemplo, não existe uma idade certa, né, para o início da adolescência. Vai muito de cada pessoa, vai muito, né, da forma como cada pessoa vai amadurecendo, vai saindo da infância para essa nova fase. O que será a puberdade? Né? Alguns de vocês devem ter essa dúvida constante. O que será? O que é puberdade? Eu nunca ouvi falar em puberdade, né? Mas a puberdade, ela é a fase inicial da adolescência. Ela é caracterizada pelas transformações físicas e biológicas no corpo, tanto dos meninos quanto das meninas. É durante a puberdade, entre 10 e 13 anos, para as meninas e 12 a 14 anos os meninos, que ocorre o desenvolvimento dos órgãos sexuais, né? Então, na realidade, é a mudança, né, em todo o corpo. Tudo muda na puberdade, não só fisicamente, né, como também as mudanças psicológicas que acontecem. É a fase de transição. Você está saindo da infância para a adolescência. Então, nesse período de transição, de mudança, que ocorre aí a puberdade. Mudanças por fora e por dentro. Vamos ver quais são as mudanças aí que acontecem no corpo das meninas nesse período, nessa fase aí de transição da infância para a adolescência. Inicialmente, a pele fica mais oleosa, surgem pelos nas axilas e na região pubiana, ocorre a primeira menstruação, a produção de hormônios no encéfalo, as mamas começam a se desenvolver e os quadris se alargam e ficam arredondados. Assim também como no corpo das meninas, o corpo dos meninos também mudam nesse período, né, nessa fase de transição da infância para a adolescência, né, que é a chamada puberdade. Então, no corpo dos meninos, surgem pelos no rosto e além das espinhas, que também surgem, muda o timbre de voz, o corpo fica mais forte, há a produção de hormônios no encéfalo, os pelos do corpo ficam mais numerosos e os órgãos genitais se desenvolvem. Na puberdade, é importante manter alguns cuidados para garantir o desenvolvimento saudável do corpo. Dentre esses cuidados, é muito importante manter a higiene pessoal e íntima, ter uma boa alimentação, não espremer cravos e espinhas, praticar exercícios, aproveitar bem as horas de sono e visitar médicos e especialistas no caso de problemas. Então, quando você tiver, por exemplo, com problemas de espinha, não procure resolver sozinho, se automedicando, utilizando receitinhas de internet, não. Procure sempre um especialista, que com certeza seu problema será resolvido, né? Fale com seus pais. E vocês podem também observar aí um videozinho
ensinando a lavar as mãos. A gente sabe que nesse período de pandemia, as nossas mãos, elas têm que estar sempre limpas. Na realidade, sempre tiveram, né? Mas nesse período é muito importante ter essa higiene a mais com as mãos, não só com álcool, né? Mas literalmente com água e sabão, e lavar de uma forma correta para que você possa manter também aí uma boa higiene. Então, crianças, agora, já que nós estamos falando aí desse período, né, conhecido como a adolescência, vamos ouvir uma música que se chama Adolescente. Vamos lá? Adolescente é um bicho diferente. Adolescente, não chegue perto porque morde. Adolescente, esse bebezão gigante não me pare. Eu me viro. Página em branco, estamos escrevendo como segredos do crescimento. Bomba de tempo, explosões sem aviso. Futuro incerto, esperança em movimento. Alma que baila, cheia de sentimentos. Vamos ao resgate de nossos desejos. Pessoas que crescem em caminhos diferentes. Tudo ao seu tempo, somos adolescentes. Adolescente é um bicho diferente. Adolescente, não chegue perto porque morde. Adolescente, esse bebezão gigante não me pare. Eu me viro. Como vocês puderam ver aí na letra da música, é bem interessante que fala assim, é um bebezão gigante, né? Quando fala que é um bebezão gigante, analisando é que essa significa essa mudança, né? Da infância para a adolescência. E é interessante também que na letra da música diz tudo a seu tempo. Então não adianta você atropelar fases, né? Você tentar ser adolescente antes do tempo e nem à medida que você for se tornando adolescente também continuar aí tentando ser criança, né? Então tudo a seu tempo. Então vejamos agora algumas características emocionais dos adolescentes. Primeiro, os adolescentes são inconstantes, incertos, inibidos e inseguros. 2. Seus interesses variam entre os infantis e os adultos, porque na realidade o adolescente ele nem é mais criança, mas ele também não é adulto. E o número 3, eles têm sede de amizade e de aceitação em grupo, né? Então, os adolescentes, eles querem ter muitos amigos, eles querem estar envolvidos em muitos grupos, né? Então, são essas 3 características aí principais, chamadas de características emocionais dos adolescentes. Então, como é que os pais podem contribuir, né, nesse período de adolescência? Autoestima. Procure destacar as habilidades e características positivas de forma paciente e trabalhe as mudanças dos itens negativos. Atitude. Não acoberte comportamentos negativos ou antiéticos, como, por exemplo, entregar atestado médico para abonar faltas na escola sem estar doente. A gente sabe que isso é muito grave. Autoridade. Lembrem-se das suas responsabilidades parentais, que inclui direitos e deveres sobre os filhos. Para orientar e, se necessário, chamar a atenção, procure um meio termo entre o autoritarismo e a tolerância exagerada. Então, nesse caso, nesse período, os pais não podem ser nem autoritários demais, mas também não podem também ter uma tolerância exagerada demais. Autonomia. Ajude a construir uma interdependência sadia, reforçando a importância de avaliar até que ponto se pode chegar para não prejudicar a si mesmo e ao outro. Comportamento. Converse com seu filho sobre as preocupações dele e preste atenção em qualquer mudança no comportamento.
consideração. Demonstre interesse pelas atividades da escola, incentive-o a se envolver em outras ocupações como esporte, música e arte, sempre com cautela para não deixá-lo atarefado demais. Então, essas são algumas dicas também para que os pais possam estar contribuindo nesse período de adolescência. Então, crianças, estamos encerrando mais uma aula de ciências. Espero que todos vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Não esqueçam de exercitar, ler, reler as páginas do livro de vocês, certo? Grande beijo, saudade de todos.